mais uma polêmica no meio evangélico. Fiel acusa igreja de homofobia durante um batismo. Vamos ver? Fique comigo até o final do vídeo para saber mais. Bora pro vídeo. Olá, tudo bem? Pessoal, mais uma polêmica envolvendo um assunto complicado no meio evangélico. De certo que temos que tomar cuidado, né, com estes assuntos que certamente aí afetam não só a igreja, como a sociedade. Eu quero estar lendo uma reportagem que eu vi aqui no G1 e eu quero compartilhar para vocês. Um momentinho só que eu tenho duas telas. A matéria diz assim: Fiel diz que foi vítima de homofobia durante batismo em igreja evangélica de Aracaju. Através de nota, a igreja disse que a comunicação da impossibilidade do batismo se deu de modo reservado. O fotógrafo João Pedro Poderoso afirmou que foi vítima de homofobia durante uma cerimônia de batismo realizada agora, dia 15, em uma igreja evangélica de Aracaju. Segundo ele, o batismo foi cancelado em virtude da orientação sexual e ele só foi avisado de que não poderia participar da cerimônia após ser convidado a deixar o altar para falar com o pastor. Ele diz: fui chamado pelo líder e levado a uma sala, onde ele me informou que o pastor gostaria de falar comigo. E chegando lá, ele me informou que não poderia ser batizado porque eu era homossexual e casado com outro homem. Sendo que toda a igreja sabia do relacionamento com o seu esposo e frequentava a igreja há 1 ano. E não era novidade dentro da igreja, ele relata o Pedro, né? O relacionamento deles dentro da igreja. Ainda de acordo com Pedro, ele fez um curso preparatório de 6 semanas e nunca foi citado de que não poderia participar da cerimônia. Eu fazia parte de uma turma de preparação e durante todo esse curso eu não fui informado em momento algum que não poderia participar do batismo. Ainda segundo ele, um advogado foi acionado para cuidar do caso e um boletim de ocorrência foi registrado no Departamento de Grupos Vulneráveis lá em Aracaju. Pessoal, olha, entenda a complexidade do assunto, como a igreja, e eu sou cristão, não percebeu que o Pedro e seu esposo, e aqui eu não estou contra homossexualismo, sabe, não estou difamando ninguém, só estou expressando a opinião sobre este caso. Não viu que o moço tinha uma orientação sexual? Não se viu na preparação do batismo que o moço tinha um esposo que pelas normas da igreja não poderia ser batizado? Quer dizer, uma desorientação total da igreja. É vergonhoso. A igreja precisa estar atenta aos membros que estão na igreja. E aí, eu não estou falando só da posição, né, do Pedro de ser homossexual e a posição do pastor que não orientou o moço de forma correta. O moço estava 1 ano na igreja. Fez o curso de preparação. E este moço agora vai para o batismo. Quando chega no seu batismo, ele é impedido. Lógico, as vias da igreja
E isso é uma regra da igreja. E eu concordo, mas poderia ter avisado o moço antes. Poderia o pastor, como líder, ter avisado o moço antes para não ter este tipo de constrangimento. Não só da igreja, do povo da igreja, como a instituição da igreja. Então, falta para mim uma habilidade da igreja resolver ou entender alguns tipos de assuntos pertinentes ao homossexualismo também. Deixando as pessoas entrarem, congregarem, e às vezes aí a pessoa quer se batizar, quer frequentar a igreja, e precisa ser orientada de forma correta, os princípios da igreja, né? Os princípios da igreja não podem ser violados. Os princípios da igreja ainda são o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso não pode ser violado. Mas o pastor tinha que ter orientado ao moço. Não ter deixado para a última hora um assunto tão forte, tão em voga nos dias de hoje. Então, é um despertamento para a igreja, para você pastor, para você líder, quando encontrar esse tipo de caso, orientar de primeira mão, não deixar, tá ali, tá congregando, deixa ele ali, não. Orientar, conversar, abrir para o diálogo, de forma sincera, amorosa, deixar o problema aumentar. Isto pode virar uma bola de neve, como virou no caso da igreja de Aracaju. Agora o moço entrou com processo contra a igreja vai responder, e aí cada um vai ter a sua parte na defesa. Eu ainda acredito nos valores cristãos e a ética da igreja, mas mostra que às vezes deixamos coisas passarem que não podem passar. Coisas que não podem passar pela porta da igreja sem ser devidamente orientado. Tinha que orientar esse moço. Não ter deixado levar até onde levou. Explicar para ele de forma amorosa e compreensiva. Então, não deixe que certos assuntos cresçam, fermentam dentro da igreja. É preciso nós, cristãos, estar atentos. Os cristãos têm que estar atentos a tudo que acontece dentro da igreja. Ao moço cabe a ele agora a justiça. Ao pastor, o despertamento. Acordar para a vida. Que muitas almas entram dentro da igreja. E almas não são só números. Precisam estar orientadas. E pelo menos saber das políticas, da doutrina, da palavra da igreja. Um forte abraço. Deixe seu comentário sobre isso. Ative as notificações. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.